Olá, então vamos para a nossa primeira videoaula tratando do contas a receber. Então, sobre esse conteúdo, para que as aulas não fiquem muito extensas, muito pesadas, até para fazer o vídeo e a postagem, eu dividi o conteúdo em 4 vídeos, então vocês vão ver 4 videoaulas. Então, vai ter a primeira, que é essa, que eu vou estar postando a parte introdutória, conteúdo e conceito. Aí vai ter um segundo vídeo que fala de uma das modalidades de calcular a perda estimada, um segundo vídeo sobre perdas estimadas, só que com outra forma de controle, e um último vídeo sobre outros créditos. Contas a receber, o que a gente contabiliza nesse grupo? Então, toda vez que a empresa realizar qualquer operação a prazo e isso gerar um direito, um valor a receber, ela vai contabilizar esse valor nesse grupo. Então, qualquer operação que ela realize com terceiros. Em que posição do balanço fica posicionado o grupo contas a receber? Então, se é uma conta a receber no curto prazo, ela vai estar no ativo circulante. Se essa conta a receber for de longo prazo, ela vai estar no ativo realizável a longo prazo. Qual que é a linha de corte? Então, toda vez que a empresa tiver uma duplicata a receber, cujo vencimento ocorra até o final do exercício seguinte, vai ser contas a receber. Toda vez que a empresa tiver uma duplicata a receber, mas o vencimento dessa duplicata ocorra após o final do exercício seguinte, ela vai ficar classificada no ativo realizável a longo prazo. Então, a diferença entre o grupo do circulante e o realizável a longo prazo é o vencimento desse título, dessa duplicata a receber. É bem importante a gente destacar aqui que eu vou ter 2 grupos distintos dentro do grupo contas a receber, porque eu preciso segregar o que é operação que a empresa faz com os clientes e o que é a operação que ela faz de atividades não relacionadas com clientes. Por exemplo, toda vez que a empresa vende um produto da sua atividade principal, digamos que ela é uma indústria de móveis. Então, toda vez que ela vender um móvel, ela vai estar realizando sua atividade principal. Se essa venda ocorreu a prazo, então a contrapartida vai ser registrada no grupo clientes, nessa primeira parte do contas a receber. Se ela vendeu, por exemplo, um veículo, uma máquina, um terreno, qualquer coisa que não seja vinculada à sua atividade principal, essa operação vai ficar registrada em outros créditos, certo? Então eu preciso segregar, eu não posso misturar os valores a receber de clientes com outros valores a receber que não estão relacionadas com a atividade principal da empresa. O primeiro grupo de clientes, que a gente vai chamar aqui de duplicatas a receber, ele registra as operações que a empresa tem com os clientes em geral. Qualquer cliente que compre da empresa e que não tenha com ela nenhum tipo de relacionamento, eu vou registrar nesse primeiro grupo. Então, é o valor devido pelo cliente em função de uma compra, aliás, de uma venda a prazo. Por exemplo, a empresa vende a prazo 100 unidades da mercadoria A para o cliente bom pagador por R$ 10 a unidade. Então, a contabilização vai acontecer dessa forma. Eu debito duplicatas a receber de clientes R$ 1.000, acredito receita de vendas no resultado R$ 1.000 e no razonete vai ficar dessa forma: R$ 1.000 a débito em duplicatas a receber no ativo circulante, R$ 1.000 a crédito na DRE, receita de vendas. Um outro grupo que aparece nessa primeira parte são as operações com coligadas e controladas ou com partes relacionadas. Então, quando a empresa vende um produto da sua atividade principal para uma outra empresa na qual ela tenha algum tipo de relacionamento ou de controle ou de coligação que é proveniente da sua participação no capital, ou seja, a minha empresa, indústria de imóveis, tem parte das ações de uma outra empresa, qualquer outra empresa, e eu vendi para ela os meus móveis, vendi a prazo.
Então, essa empresa não é considerada um cliente geral, ela é uma empresa coligada ou uma empresa controlada. Então, essas informações ficam segregadas. Por que que isso acontece? Porque em algum momento eu vou ter que consolidar esses balanços da minha empresa e das empresas nas quais eu tenho parte do capital ou todo o capital. Então, por isso, eu tenho que contabilizar de forma separada. Então, um grupo de contas para registrar as operações com clientes em geral, outro grupo de contas para registrar as operações com controladas e coligadas. A contabilização é exatamente da mesma forma, só que muda o grupo. Então, aqui tem esse exemplo de uma empresa que vende a prazo 200 unidades da mercadoria X para sua coligada A por R$ 5,00 a unidade. Então, a contabilização, observem que é praticamente igual à da anterior, só que no grupo próprio. Então, debito duplicados a receber, coligadas e controladas, R$ 1.000. Credito receita de vendas, R$ 1.000. E no razonete vai ficar dessa forma. Agora a gente vai entrar num tópico que eu acredito que seja novo para vocês. É a perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa, que a gente vai estar chamando para facilitar de PCLD. O que é a PCLD? E por que ela está nesse grupo? Então, quando eu vendo a prazo, existe um risco, existe uma incerteza que eu vou receber esse valor. Pode ser que esse cliente não me pague. Então, existe uma estimativa de perda com relação a essas contas a receber. E a gente precisa reconhecer isso nos relatórios da empresa. Esse reconhecimento ele precisa ocorrer em função daquele conceito que nós vimos no CPC 00. Um ativo é tudo aquilo que vai gerar benefício econômico futuro. Então, se eu tenho lá R$ 1.000.000 registrado em duplicatas a receber, mas o próprio histórico da empresa diz que, em média, lá, 2% não pagam. 2% dos clientes têm problemas financeiros e entram em falência, etc., e acabam não me pagando. Então, eu preciso diminuir esses 2% do meu 1.000.000 de contas a receber, porque é possível que eu não receba. É possível que eu perca esse valor. E essa é a essência da perda estimada de crédito de liquidação duvidosa. Então, eu preciso reconhecer a priori valores que podem não ser recebidos pela empresa e, consequentemente, não vão gerar um benefício econômico futuro. Para fazer isso, para reconhecer, não existe uma regra única. Eu preciso fazer estimativas, eu preciso avaliar caso a caso, eu preciso conhecer o histórico, eu preciso conhecer o cliente e assim por diante. Então, a empresa ela precisa avaliar vários aspectos peculiares a respeito do seu cliente, o modelo, o ramo do negócio, a situação do crédito em geral, a própria economia. Então, podem acontecer momentos que eu vá fazer um reconhecimento de uma perda maior, outro momento de uma perda menor. A empresa que vai calibrar esse valor, esse volume de quanto ela vai reconhecer. Para facilitar, é padrão, é comum as empresas usarem alguns critérios. Por exemplo, análise individual de cada cliente. Se no grupo de duplicatas a receber eu tenho já duplicatas atrasadas ou vencidas, a própria experiência anterior da empresa, né, o histórico dos clientes, como que eles pagam ou quanto eles não pagam em média, e em que condições a venda foi feita, se existem garantias ou não. Então, analisando esses elementos, é mais fácil eu definir um percentual que eu vou estar lançando sobre as minhas duplicatas a receber para contabilizar a PCLD. Vamos ver um exemplo aqui de contabilização. Aqui vocês podem ver uma contabilização no diário, no razonete e a posição da PCLD no balanço e na DRE. Então, a contabilização de perdas estimadas tem como contrapartida as contas de despesas operacionais, despesas com vendas. Então, eu debito despesas com PCLD lá no resultado e credito PCLD no ativo.
A PSLD é uma conta redutora, é uma conta de ajuste. Então, a conta, observe ali no balanço patrimonial. Dentro de ativo, ativo circulante e contas a receber, eu tenho o grupo clientes duplicatas a receber e logo em seguida uma conta redutora com esse menuzinho ali do lado, que indica que esse valor da PSLD ajusta o saldo de duplicatas a receber, certo? Então ela é uma conta redutora de ativo, funcionando da mesma forma que funciona a depreciação, que acredito que vocês já contabilizaram. Na DRE, ela fica ali dentro do grupo despesas com vendas e, enquanto é uma perda estimada, ela é não dedutível. Eu não posso deduzir ela da minha base de cálculo do imposto de renda, mas eu já explico melhor isso. Quando essa perda se torna efetivamente incobrável, ou seja, deixou de ser uma estimativa, digamos que o cliente quebrou, sumiu, não vai me pagar mesmo. Então a perda não é mais estimada e sim efetiva. Então, nesse caso, quando isso ocorre, eu preciso baixar do meu grupo clientes essa duplicata e também vou zerar a minha conta redutora de ativo, porque eu não tenho mais uma necessidade de ajuste, eu simplesmente preciso eliminar essa duplicata do meu ativo. Então, eu debito a PCLD para zerar ela e credito duplicatas a receber, eliminando esse título do meu balanço. E também faço o ajuste ali na PSLD da despesa. Então, eu zero a PSLD porque ela ainda estava com uma despesa estimada e lanço o valor definitivo em perdas incobráveis, que essa sim eu já posso descontar da base de cálculo do imposto de renda, porque é algo que já efetivamente aconteceu. Então, quando isso acontece, olha ali no balanço que eu não tenho mais saldo de duplicatas a receber e eu não tenho mais saldo de PCLD, porque esse valor foi eliminado do meu balanço. E lá na DRE eu vou ter uma conta chamada perdas incobráveis ou perdas efetivas, que representa essa perda na empresa. E quando acontece o contrário, quando não se confirma, ou seja, eu estimei, eu previ que o cliente não ia me pagar, mas ele me pagou. Então, quando acontece isso, eu preciso reverter a PCLD. Eu faço um lançamento contrário. Então, quando eu fiz o lançamento de PCLD, eu debitei despesa, acreditei PCLD no ativo, então agora eu faço o inverso, debitando PCLD no ativo, acreditando despesa, e desse modo eu zero os dois saldos dessas contas, tanto no ativo quanto no resultado. E lá no balanço patrimonial, eu não vou ter uma conta de ajuste mais, porque eu não tenho mais nenhuma perda estimada e aquilo que eu tinha estimado não se confirmou e foi revertido. Da mesma forma que não vai aparecer perda incorrida ou PCLD lá na DRE. Então vamos lá. Aqui que eu falei que eu ia explicar um pouco melhor por que ela não dedutível, por que eu não consigo descontar. Primeiro, deixa eu explicar para vocês o que é não dedutível. Então, quando eu faço a contabilidade, eu vou calcular o meu lucro, o lucro da empresa, e sobre o lucro antes dos impostos, eu preciso calcular os impostos que incidem sobre o lucro, que é imposto de renda e contribuição social. Então, a PCLD, enquanto ela for só uma estimativa, ela não pode ser descontada da base de cálculo do imposto de renda. Então, olha aqui nesse exemplo. Aqui eu tenho uma estrutura de DRE. Eu tenho ali receita de vendas 100 mil, os impostos que incidem sobre a venda 20 mil, igual a receita líquida de 80 mil, menos o custo da mercadoria vendida 40, igual a lucro bruto 40 mil. Despesas operacionais, a empresa teve 10 mil de despesas administrativas e dentro de despesas com vendas, ela gastou R$1.000 com fretes, propaganda 5 mil e tem uma PCLD, ou seja, uma perda estimada que ainda não é efetiva no valor de 2 mil. Isso gera um lucro antes dos impostos no valor de 22 mil. Então,
Como essa PCLD ela é não dedutível, na hora de eu calcular os impostos, eu tenho que fazer o seguinte: eu preciso pegar esse lucro antes dos impostos, os 22 mil, somar o valor da PCLD e chegar numa nova base de cálculo para imposto de renda e contribuição social. Então, isso tudo é feito fora da DRE, eu não vou mudar nenhum valor, eu não vou mudar o lucro antes dos impostos dentro da DRE. Eu só vou ajustar, eu vou fazer uma conta separada, vou somar a PCLD de volta no lucro antes dos impostos e vou calcular os impostos que incidem sobre o lucro. Então aí, 22 mil era o meu lucro antes dos impostos, mais a PCLD de 2 mil, eu chego numa nova base de cálculo para imposto de renda e contribuição social no valor de 24 mil. Aplicando 15%, que é a alíquota padrão para imposto de renda, e 9%, que é a alíquota padrão para contribuição social, eu vou ter 3.600 de IR, 2.160 de imposto de contribuição social. Então, somando esses dois valores, 5.760, e é ele que vai aparecer ali na DRE como sendo o valor dos impostos sobre o lucro. Então, note, se eu pegar 22 mil e multiplicar por 15,9%, eu vou ter o valor dos impostos, mas errado. Então, eu preciso ajustar a base de cálculo e aí sim calcular os impostos sobre o lucro. Agora, quando a perda se torna efetiva, você não precisa fazer nada, você calcula normalmente o imposto de renda e a contribuição social. Enfim, e assim terminamos a parte 1. Eu espero que vocês tenham entendido. E na sequência, você já pode assistir a segunda parte, que traz um exemplo mais completo da contabilização das perdas estimadas, ok? Então, até daqui a pouco.